E aí, pessoa do bem, tudo na paz, na tranquilidade, sobrevivendo ao coronavírus? Que Deus te proteja, viu? Que Deus nos proteja, né? Os dados, os números são alarmantes. E o que é interessante nisso tudo é que os dois presidentes malucos do mundo, né, um mais doido do que o outro, é claro que o Bolsonaro é mais doido do que o Trump, né? O Trump e o Bolsonaro que se recusam, né, a acreditar no estrago do coronavírus que ele pode e que está fazendo no mundo. São os dois países mais afetados pelo Covid. É impressionante, né? Os Estados Unidos, hoje, ele é o país mais afetado pelo coronavírus. Tem o maior número de infectados. Tem o maior número de mortos. Tudo porque o Trump, ele nega a existência do coronavírus. E tão maluco quanto o Bolsonaro acredita que o tal do cloroquina ou a hidrocloroquina são a cura, né, do Covid. E o Brasil já é o segundo país com o maior número de infectados do mundo. O Brasil já é o terceiro país com o maior número de mortos do mundo. E segundo dados, informações de especialistas, o Brasil pode chegar a 80 mil mortos pelo Covid. O Brasil pode chegar a 80 mil mortos. Dependendo da situação, o Brasil pode chegar a 100 mil mortos. Aí você vai falar, Ricardo Leal, para de falar besteira, esses caras não entendem de nada. Olha, gente, eu só vou relembrar um único fato para você. Quando o coronavírus chegou nos Estados Unidos e fez a sua primeira vítima fatal, primeira morte nos Estados Unidos, os especialistas disseram que os Estados Unidos podia chegar a 100 mil mortos. Eu também, naquela época, eu achei assim um número absurdo. Juro para vocês. Pois não é que os Estados Unidos já está na casa dos 100 mil mortos pelo coronavírus? Os Estados Unidos já tem mais de 1 milhão, quase 2 milhões de infectados. E isso porque os especialistas estão errados. Por que os especialistas chegam a esses números, Ricardo Liel? Você me pergunta, por que, Ricardo Liel? É pelo tratamento que se dá ao coronavírus. O Trump, ele nunca aceitou a crueldade, a mortalidade, a destruição do coronavírus. Ele nunca aceitou. Aliás, o Trump, ele nunca acreditou que o coronavírus fosse capaz de fazer o estrago que o coronavírus fez lá nos Estados Unidos. E o Bolsonaro é a mesma coisa. O Bolsonaro, ele nunca acreditou no coronavírus. Para o Bolsonaro, isso é tudo invenção de governadores para derrubá-lo. Porque querem quebrar a economia. E aí são os governadores do Brasil colocando isolamento, colocando quarentena, algumas cidades, alguns estados adotando o tal do lockdown, que é parar e fechar tudo. E do outro lado o Bolsonaro fazendo churrasquinho, partidinha de futebol, andando jet ski, indo à padaria, a açougue, fazendo aglomerações e dizendo o seguinte: eu não vou deixar de sair da minha casa. Ou seja, indo contra tudo aquilo que se prega. Quando eu vou nas minhas redes sociais e chamo o Bolsonaro de genocida, porque ele é um genocida, ele é o chefe maior da nação. Eu não queria que fosse, mas eu vou fazer o quê? O que é que Ricardo Liel vai fazer? Nada, tem que aceitar, afinal de contas,
a maioria dos eleitores quiseram Bolsonaro, esse maluco, como presidente, o que eu posso fazer? Né? Ele é o chefe maior da nação. E o chefe maior da nação, que tem um bando de maluco, de idiotas e de imbecis que seguem ele à risca, meu irmão, vou fazer o quê? Você sabe que um desses protestos que o Bolsonaro participou, aliás, ele participou de todos os protestos, né? É só no Brasil que o presidente convoca protestos em plena pandemia. Gente, nem o Trump, que é louco, que é maluco, convocou protestos e manifestações em época de pandemia. Já o Bolsonaro convocou manifestações e protestos em plena pandemia. Aí teve um professor maluco, que eu não sei para que estudou, porque parece que o que ele aprendeu não serviu para nada. Foi lá participar das manifestações de Bolsonaro sem máscara, gritando mito, 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 não sei o que tem, mito lixo. O Liel fala mito lixo, ele mito lá e eu lixo daqui, mito lá e eu lixo daqui. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Esse professor tá sentado no colo do capeta agora. Tá sentado no colo do capeta. Pegou coronavírus. Pegou coronavírus, esse professor não tinha nem 50 anos. Não vou nem falar o nome porque não é digno de falar o nome. Não estava lá protestando pelo fim do isolamento, dizendo que Bolsonaro estava certo. Foi mais uma vítima do coronavírus. O coronavírus agarrou no calcanhar dele e levou ele pro inferno. Tá queimando no caldeirão do capeta. Foi lá protestar. Não, porque o Bolsonaro tá certo, porque os governadores querem derrubar o presidente, que não sei o que tem, se fudeu. Literalmente. Tá queimando no caldeirão do capeta. Que eu vou te contar um caso, como tem gente imbecil, gente. O mundo parou, mas o Brasil não pode parar. O Brasil não pode parar. Não, que é isso? Tá fazendo isso aí pra derrubar meu governo? E o Brasil, até este momento, já é o terceiro país em número de mortos pelo coronavírus. E o Bolsonaro é o maior responsável por essas mortes pelo coronavírus. São os governadores, os prefeitos tentando de todas as formas, de todas as maneiras, salvar vidas, e o Bolsonaro preocupado com a economia. Quando perguntaram para o Bolsonaro, olha a quantidade de mortos, Bolsonaro no Brasil, ele respondeu, e daí? E daí? E daí, bolsolixo dos infernos, que não foi a tua mãe que morreu? E daí, bolsolixo dos infernos, que não foi teu pai, que não foi teu filho, que morreu? Então, pra você, e daí? Mas a bozada aí, lembrando a bozada aí, a bozada que segue o Bolsonaro, bozada, vocês estão no mesmo mundo que nós que não somos bozada estamos. Vocês, bozadas, estão também no meio dessa pandemia. E vários bozos já morreram de coronavírus. Vários bozos bolsonaristas já morreram de coronavírus. E o coronavírus vai levar mais um punhado aí. Vai levar mais um punhado aí. Tem uma porrada de bolsonaristas aí lá na UTI com coronavírus. Tem uma porrada de bolsonaristas, apresentador de televisão aí que fazia piadinha, isolamento, não sei o que, papapum, tal de Siqueira Júnior. Sabe um tal de Siqueira Júnior? Ficava fazendo piadinha com isolamento, se lascou, pegou coronavírus, foi pra UTI, quase morreu, devia ter morrido. Ué, tá desejando a morte dos outros, cara? Não, não tô desejando a morte de ninguém não, gente. Tô desejando que as pessoas colham aquilo que plantam. As pessoas têm que colher aquilo que elas plantam. E a bozada tá plantando isso aí, elas têm que colher. Tem que colher. Deus tem que ser justo, gente. O Bolsonaro tem que pegar o coronavírus e passar pelo menos 20 dias na UTI, lá no respirador. Pra quem sabe esse camarada tomar juízo, gente. E cair a ficha dele. E ver o tamanho do problema que o Brasil e o mundo está enfrentando. É brincadeira. O Brasil é o terceiro país em número de mortos no mundo pelo coronavírus. O Brasil é o segundo país no mundo
pelo número de infectados. E o Bolsolixo diz: e daí, Ricardo Liel? E daí? Meu amigo, o brasileiro tá lascado com o presidente que elegeu. O Brasil tá passando pela pandemia como todos os outros países, mas o Brasil é o único país do mundo que tem um povo, uma boa parte da população idiota, que são comandadas por um maluco que vão às ruas protestar contra isolamento social. O Brasil é o único país do mundo onde o presidente da República criou uma crise política em plena pandemia. O Brasil é o único país do mundo que está passando por isso. Então dá para você mais ou menos imaginar o que é que nos espera daqui para frente. Pode ter certeza, o Brasil vai ter o maior número de infectados pelo coronavírus. Pode escrever, graças às ações desse presidente desgraçado que o povo brasileiro colocou no poder. O Brasil terá o maior número de mortos pelo coronavírus graças a esse presidente genocida que quer que a população morra pelo coronavírus. É brincadeira um negócio desse. Que Deus nos proteja e que Deus nos livre desse presidente genocida.